Aí não pode. O corte pode mandar para mim que eu boto no pessoal. Tá bom. Vamos polemizar. Não vai ter pegadinha, não vou te falar sobre coisas da sua vida, sua carreira, então... Muito bem, meus amigos, estamos em mais um episódio, começando mais um Orgânica Cast. Eu sei que muitos de vocês estavam lá nos cobrando nas redes sociais. E aí, quando vai ter o outro episódio? Quando que a gente vai gravar novamente? Quando vocês vão gravar novamente? Estamos aqui gravando, ó. Graças a vocês que pedem tanto pra gente gravar. É porque vocês entendem, né? A gente tem uma responsabilidade aqui. A gente não pode trazer qualquer convidado. A gente precisa trazer aqueles convidados assim de alto garbo, né? De alto gabarito. Então, às vezes demora essa seleção e a agenda do convidado. Esse convidado, especialmente, a gente está tentando marcar com ele há muito tempo, mas a agenda corrida, ele não consegue vir, ter um espacinho na agenda, mas agora ele conseguiu. Tá trabalhando aqui? Tá trabalhando aqui, mas conseguiu meia horinha para falar com a gente. E o que a gente vai falar hoje? O que será que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre marketing, vamos falar sobre Google Ads, vamos falar sobre tráfego pago e muitos outros assuntos. Então, lhe apresento Guilherme Guzmão. Muito bom dia, pessoal. Muito corrido mesmo, né, Nelson? A coisa não para. Eu costumo dizer que eu sou mais rodado do que prato de micro-ondas. Mas faz parte de todo empreendedor. Trabalhar aí com uma série de contas grandes, inclusive, exige uma grande responsabilidade, né? Mas, cara, tô aí de peito aberto, vim para abrir o jogo contigo aí, a gente trocar bastante ideia legal, né, e oferecer um conteúdo bom para esse pessoal que está assistindo aí, que vai assistir posteriormente. É isso aí. Guilherme, então mais uma vez eu te agradeço aí, cara, sei dos seus compromissos, a gente tentou marcar aí, né, no começo dessa semana, não conseguiu, você realmente está trabalhando aqui, sei que você é um cara aí que está com muita responsabilidade, muitas contas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí no episódio, mas eu queria começar pelo começo, tá? Beleza. E aí eu costumo sempre investigar a vida dos meus entrevistados. Não gosto muito de ficar no óbvio, gosto de entender um pouquinho mais da essência desse convidado. E eu vi uma coisa, cara, que me chamou muita atenção e eu não sabia, né? Eu conheço o Guilherme há pouco tempo. Quanto tempo a gente se conhece, Guilherme? Há um ano, vamos colocar aí, até menos. Um ano, E a gente não tem muito contato, né? Muito pela agenda dele, a minha agenda a gente não consegue conciliar muito. Mas eu não sabia disso e fiquei surpreso, cara. E eu queria te perguntar uma coisa. Qual é a sensação de tocar no Teatro Dom Pedro II? Caramba, cara. Bom, começou a cavucação. Cara, na verdade, eu trabalhei ali no Centro Cultural Palace, que fica do lado do Pedro II, num projeto aqui em Ribeirão Preto, né? Hoje já atingiu o status de fundação, que é a Academia Livre de Música e Artes. Uhum. Trabalhei com eles desde da fundação do projeto, que foi em 2014, agosto de 2014. Trabalhei por 5 anos. Ali eu fui, além de arquivista da orquestra, né? É uma orquestra de alunos, né? A proposta do projeto na época era trabalhar com alunos intermediários, né? O projeto é uma ponte entre a base e a faculdade. Então eles preparavam esses alunos para poder entrar na USP, por exemplo. Uhum. E dali tinha os concertos pedagógicos e tudo mais. Então eu participei, né? Eu tenho no currículo ali algumas óperas que eu trabalhei dentro do Pedro II e tal. E como também sou músico, eu acabava engatando no meio ali, tocando junto com o pessoal, entendeu? Então tenho um histórico ali de tocar com a equipe de contrabaixo, né? Os professores de contrabaixo. Mas a sensação é incrível, né, cara? Incrível. Porque assim, quem tá do lado de fora, que tá na plateia, já tem um já vislumbre, se emociona, né? Já se emociona com aquilo. Né? Principalmente quem já tem esse hábito de assistir música clássica, de ver música clássica. É uma coisa que eu gosto muito também. Mas por gosto pessoal, eu sempre estive nos bastidores de muita coisa. Uhum. Né? Eu tenho 12 anos de evento no currículo, antes de começar com marketing digital. Né? Então, eu sempre trabalhei por trás dos lugares, assim, coxia, técnico de som. Então,
esse negócio de estar ali participando, de ver as coisas acontecendo por trás, aquela movimentação toda. Pô, você pega uma ópera, Nelson, são 100 pessoas em cima de um palco. É um fosso com uma orquestra tocando, entendeu? 80 músicos, 60 músicos. E você vê toda aquela imensidão, aquela coisa acontecendo, e você ter a hora de entrada, a hora de saída, aquele movimento todo. Aquilo é maravilhoso de ver. Tá? Então, assim, eu digo até mais que a sensação gostosa de tocar no Pedro II, né, de ter tocado no Pedro II é uma, mas de ter trabalhado ali nos bastidores em momentos específicos de um evento no Pedro II, para mim foi mais gratificante ainda, por causa da movimentação. Né? E você desce nos camarins e você fala, olha, a hora que tá chegando a tua hora, vai tocar, não sei o que, tal, vai fazer isso, vai fazer aquilo, ó, tá batendo, deu o segundo sinal, pessoal, vamos subir a orquestra, vocês têm que se preparar, né? E pasta de cada músico ali, tudo certinho. Essa produção é maravilhosa, eu até fico mais emocionado fazendo isso do que tocando, no caso. Que legal. E qual instrumento que você toca? É contrabaixo? Eu sou contrabaixista. Mas não é aquele contrabaixo que a gente conhece, né? É o baixo sinfônico, né? O baixo de pau, o pessoal fala, né? Que a gente toca ele em pé. É aquele instrumento que toca em pé, né, cara? Pô, que legal, hein, cara? O Guzmão, ele tem inúmeros talentos. Então a gente vai tentar explorar um pouquinho mais. É claro que a gente vai falar sobre a sua atividade hoje, mas é que você é multitalentoso, cara. Quando eu fui ver, eu falei, cara, esse cara aqui tem muita coisa para falar, muita coisa interessante, cara. Uma outra coisa interessante que me chamou a atenção foi que você é professor de Taekwondo. Sim. Produção, sabia disso, produção? Mexe com o cara. E não é só isso, cara. O cara, como que chama o exercício lá de quebrar... no Taekwondo a gente chama de Kyopa. Kyopa. Isso. Eu ia até trazer aqui, mas eu fiquei com medo de não falar a pronúncia certa, então eu preferi... É Kyopa. Kyopa. E o que é o Kyopa? O Kyopa é uma técnica de quebramento. O Taekwondo, assim como todas as artes marciais, eles desenvolvem habilidades tanto físicas... Mas eu entendo assim, o Kyopa, pelo menos é o que é ensinado lá, tá? O Kyopa, ele também trabalha uma questão psicológica da coisa. É esse ponto que eu queria explorar contigo. Porque, só para fazer um parênteses. Porque eu vi um texto teu falando sobre isso, e aí a gente vai entrar num outro assunto aqui também que tem a ver com a sua religiosidade, né? Que você é um cara muito espiritualizado, que Sim. eu percebi. Eu vi um texto teu falando sobre isso, sobre crenças limitantes, né? Como a gente quebra essas crenças. E eu acho que o Taekwondo, ele é essa ferramenta que te ajudou nisso também, Sim. né? Superar algumas crenças. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. O Taekwondo entrou na minha vida quando eu tinha 14 anos. Tá? Eu era moleque, era um projeto social lá da minha cidade, eu sou natural de Serrana. Né? E dali a gente aprendeu muita coisa, tinha um professor ali que pegava no nosso pé em disciplina, né? É coisa própria da arte marcial. Né? Entrando nesse aspecto do Kyopa, eu entendo essa questão da barreira psicológica, do treino psicológico, porque assim, quando a gente olha, por exemplo, tem uma foto minha que eu estou quebrando, se eu não me engano, são 5 ou 7 telhas lá. Né? Quem está olhando do lado de fora fala, caramba, né, eu nunca vou conseguir isso. Quando, na verdade, quebrar uma telha é absolutamente fácil. A barreira está aqui. Tá? Ela está literalmente na cabeça. De eu olhar para a telha e aí vir um movimento dentro da gente de ansiedade, né? E a gente pensa se pode cortar a mão, se pode quebrar a mão, o que pode acontecer e tal. E a gente não faz o experimento daquilo. Tá? Uma das coisas que a gente aprende, que eu aprendi no Taekwondo e aprendi também na vida, é experimentar a dor. Porque pode ser que não doa tanto. Entendeu? Isso é muito importante para a nossa vida. Porque quando a gente vai quebrando essas barreiras, Nelson, que a gente consegue ir avançando nas coisas. Né? Quando a gente não se permite experienciar a dor, né, a gente não sabe o nível que ela vai ser. E aí quando a gente vê, a gente está estagnado em anos. Né? Porque a gente não se permitiu correr aquele risco. Né? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu correr determinado risco?
obviamente que a gente faz uma certa medida, um certo balanço. Né? Mas nós estamos aqui falando de quebrar telhas e eu estou traduzindo isso um pouco nessa questão de falar sobre a vida, sabe? Cara, qual que o que de pior poderia acontecer, por exemplo, do fato de eu ter mudado para Santa Catarina? Né? Tanto que eu voltei. Né? Eu ter mudado para Atibaia, e aí aconteceu uma série de situações e eu voltei de novo. Então, assim, o que de pior poderia acontecer? Se eu não experienciasse isso, talvez eu nunca teria saído, nunca teria vivido a experiência, eu nunca teria conhecido as pessoas que eu conheci lá e que me tornaram uma pessoa melhor. Tá? O marketing digital tem um peso, agora entrando um pouquinho nesse assunto do marketing, né? Ele adquiriu um peso muito grande, por exemplo, quando eu me permiti trabalhar numa agência com 92 funcionários, tendo assim 5% de experiência com marketing. Entendeu? E eu cheguei e trabalhei numa das maiores agências que tem no Brasil. Né? 92 funcionários, mais de 200 contas trabalhando. Qual agência? Sato 7. Né, de Atibaia, inclusive o Schoit eu sou amigo do Schoit até hoje. Tá? A gente troca ideia. Quando eu comecei... Manda um abraço aí, ele deve estar te assistindo. Eu vejo, cara, eu vejo os stories do Schoit, assim, me emociono pelo cara que ele é, sabe? Então, assim, muita coisa eu aprendi por causa disso, né? Que se eu falasse, pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu já deu tudo errado em Santa Catarina, porque eu trabalhava com evento, entrou pandemia, né? E agora eu vou mudar de novo e levar a família inteira, né? Eu falei, não, eu vou mudar de novo e vou levar a família inteira, sabe? Tipo, e a minha família já entende isso, a minha esposa entende isso, graças a Deus, tá? E você tem uma família grande, né? São 3 filhos. 3 filhos. Que beleza. Miguel, 13 anos, Catarina, 6 e o Matias com 3. Legal. Mas, Guzmão, eu queria ainda ficar nesse... puxar esse gancho de novo sobre essa questão da superação. Porque, assim... te conhecendo, estudando sobre você, cara, eu fiquei surpreso com essa questão essa profundidade de assunto que você traz, né? E eu nunca tinha reparado isso, assim, a gente sempre fala sobre assuntos profissionais, eu não tinha reparado essas questões. Sabe que muito do nosso público aqui, a maioria deles são empreendedores, pequenos empreendedores, pessoas que têm um pequeno negócio, né? E, inclusive, ontem eu estava fazendo uma análise aqui do perfil aqui da nossa persona aqui, né? Repassando, né, algumas coisas. De vez em quando é bom a gente conferir, né? Para ver se o nosso norte está... Se a nossa bússola está apontando para o norte. E aí o que eu vejo, cara? Que uma grande dificuldade dessas pessoas é vencer a barreira do tentar. Porque assim, a pessoa, e eu conheço muitas pessoas, eu já trabalhei como CLT durante muitos anos, e eu conheço muita gente que está na CLT, mas que tem um sonho de empreender. E o medo não permite que ele saia e empreenda. Então, às vezes, a pessoa passa anos ali, cara, fazendo o que não gosta, num lugar onde não gosta, desperdiçando um talento incrível. Eu mesmo conheço pessoas que têm talentos incríveis, que me disseram a ideia, cara, eu tenho vontade de ter isso aqui. E assim, uma ideia redondinha, cara, um negócio bem feito, a pessoa preparada para aquilo. E a pessoa está até hoje na CLT e não foi aplicar aquela ideia dela. Então, assim, isso que você está falando sobre quebrar limites, vencer limites, cara, eu acho que assim, deve ajudar muito a sua audiência. A minha pergunta é, você recebe muito feedback? Porque eu vi um depoimento teu, inclusive, falando de um caso pessoal, de uma superação que você passou, de uma crise de ansiedade. Então, você recebe muito depoimento desse tipo de pessoas que olham você na rede social e falam assim, pô, Guzmão, isso aqui que você falou fez sentido para mim. Porque assim, eu acho que em todo momento... você teve que tomar uma decisão importante na sua vida, né? Sim. Você teve que abrir mão de uma coisa em busca de algo, né? É que nem o malabarista do circo. Para ele executar o exercício dele, ele tem que soltar de um pêndulo ali e confiar que ele vai pegar no outro, né, cara? E às vezes não tem rede embaixo. Ele precisa arriscar e precisa ir.
Você recebe esse feedback e eu queria que você falasse um pouquinho também dessa sua fase aí que você experimentou aí que você diz lá, sobre esse momento de superação que você teve que passar. Vamos lá, eu recebo sim, viu, Nelson? Inclusive, acabou se tornando base de uma metodologia de mentoria que eu dou. Tá? Eu dou uma mentoria sobre marketing digital, né? Eu ensino sobre tráfego na mentoria. Só que olha que interessante, para eu ensinar sobre tráfego, eu tenho que fazer um preâmbulo de pelo menos 3 encontros dessa mentoria para eu virar a chave de consciência do meu mentorado. Entendeu? Porque o cara tem medo de colocar uma grana ali e fazer uma campanha de WhatsApp, por exemplo. Né? E é o mesmo perfil de cliente que aqui você está falando da orgânica e tal. É o mesmo, é o pequeno empreendedor e tal. Então eu percebo 2 coisas em relação a esse nicho, né? a esse público. E aí já vou entrar nessa questão dos feedbacks, que foram os feedbacks que me deram essa visão. Tá? A primeira coisa é essa questão, né, de que eles têm medo mesmo. Assim. Primeiro eles precisam virar a chave para empreender. A segunda questão é que eles trabalham de forma muito ambígua. Ou eu sou CLT, ou eu empreendo. Aí eu planto isso na cabeça deles. Por que não sou CLT e empreendo? Uhum. Né? Você pode fazer uma transição, basta você traçar uma meta. Uhum. É diferente, entendeu? Então, assim, dá para fazer as 2 coisas. Quando eu quebro esses 2 paradigmas na cabeça desse cara, ele deslancha. Entendeu? Ele deslancha. Eu recebo muito feedback disso. Né? Bom, se você viu algum depoimento lá, muito provavelmente você viu um Reels que eu postei há pouco tempo atrás, assim, né? Bem caseirão mesmo. Que eu estava scrollando uma conversa de WhatsApp, né? E falando ali sobre aquela conversa. Por quê? Porque é uma mentorada minha, né, assim, que é uma pessoa que é uma escola para mim, de verdade, tá? Ela é uma menina que ela tem ossos de vidro, tá? Essa menina é formada em análise de sistemas, ali. Ela hoje empreende ajudando pessoas a fazer TCC, a desenvolver tese de mestrado e tudo mais. Agora ela está aprendendo tráfego para poder vender e escalar os serviços dela. Né? E aí a gente conversando, eu comecei a fazer uma anamnese da vida dela, conversar com ela para entender ali os motivos. Ela tinha motivos muito nobres, assim, de falar, eu quero ajudar minha mãe está precisando disso, eu quero ajudar minha casa, eu quero fazer um monte de coisa de Roraima. Uhum. Né? Eu quero ajudar minha casa, trocar o carro da minha mãe e tudo mais, tal. Só que eu não quero que as pessoas comprem por causa do meu problema. Aí eu falei, e por isso que você não coloca a cara no Instagram? É por isso que você não gera um conteúdo? Ela falou, as pessoas podem querer fazer alguma coisa por dó de mim. Aí eu falei, não, você vai ter que começar a pôr a cara e eles vão ter que perceber através da tua narrativa que, apesar de, você tem isso para oferecer e é bom para eles. Né? E aí, no terceiro encontro, eu forcei ela a ligar a câmera. Ela ligou a câmera do Meet comigo. Legal. Né? E eu falei, você vai ligar a câmera, senão a mentoria acaba agora, né? Aí ela ligou a câmera assim e falou, você não sabe o que você está fazendo comigo. Eu falei, eu sei o que eu estou fazendo e assim, vai ter que partir daí, porque senão o teu tráfego não vai funcionar. Né? E fiz isso com ela, pois ela abriu a câmera, pois ela está fazendo o conteúdo e já soltou os anúncios. Né? E já tem cliente. Que legal. Tá? Então assim, é sobre mudar vidas, não é sobre ensinar o tráfego. Eu entendi que esse mercado do pequeno empreendedor, né, a gente tem que mexer um pouco com a cabeça desses caras, dessas pessoas. A gente tem que mudar um pouco essa visão, quebrar esses medos. Né? Porque eu vejo muita gente, Nelson, que acontece isso. Assim, o cara empreende um tempo e aí a primeira dificuldade que vem, o que ele faz? Ele corre para o CLT de novo. Uhum. Né? Que é a segurança dele. É a segurança dele, entendeu? Cara, talvez por uma virada de chave ele poderia continuar. Né? Mas por medo, por insegurança, ele acaba voltando.
Então, assim, eu olho para esse macro e falo, cara, vai para esse lado. Faz isso aqui, que isso aqui é o que vai dar bom. Só que você vai ter que se desprender disso, disso, disso e disso. Pô, mas tô com medo. Mano, esquece o medo. Vai com medo. Vai com medo. Né? Você falou de religiosidade. Isso é uma coisa que eu uso com todos os meus mentorados. Eu faço a mesma pergunta. Né? Independente da tua religião. Você acha que lá no Getsemane... O que é Getsemane? O Horto das Oliveiras de Jesus, né? Lá no Getsemane, você acha que Jesus teve medo? Com certeza. Agora, se ele, que é Deus, teve medo e enfrentou e foi até a cruz, até o final, acreditando na ressurreição, por que você não? Por que você não pode topar o negócio com medo mesmo e tocar o barco? Né? Aí cai a ficha. Né? Eu dou aquela bordoada ali, cai a ficha. Então, assim, eu sempre faço isso. Sempre faço isso. Porque é a máxima da ancoragem, né? Eu ancoro o medo numa pessoa gigantesca, né? No próprio Deus encarnado. É ali que eu ancoro. Peraí, se eu sou o Hellis mortal aqui, eu vou fazer também. Se você está se sentindo desamparado, ele também passou por isso. Exatamente, né? Entendeu? Cara, você tá vendo o pessoal aqui pro fundo? Eu sabia que a gente não ia falar só de tráfego, não. Ia falar só de marketing, não. Ô, Guzmão, agora voltando um pouquinho para a parte de marketing e tráfego. Você já contou mais ou menos como que o tráfego entrou na sua vida? Foi trabalhando na agência Linha Atibaia, imagino, né? Como que o marketing digital entrou? Ele entrou com mais afinco nessa parte, tá? Uhum. A minha vida dentro do marketing digital, ela aconteceu da seguinte forma. Como eu trabalhava com os eventos, 12 anos de eventos, eu fazia esses eventos do Pedro II e eu tinha os meus eventos também particulares ali, né? Eu tive um flashback, por exemplo, que era o embalo de sábado à noite, que acontecia edição em Cravinhos, né? Tinha edição em Serrana e tal. E aí, o que a gente fazia? Né? O flashback ali, eu tinha que fazer alguma coisa para divulgar. Então, tinha os pontos de venda, tinha os cartazes, os panfletos e o tráfego. Quem é da época dos eventos de 2016, 2017, 2018 ali, lembra que dava para patrocinar evento de Facebook. Né? Então, assim... eu criava aquele evento para a pessoa confirmar a presença e tal, para ter uma noção de quantas pessoas iam, e eu fazia um impulsionamento daquilo. Panfletava aquele evento. Exatamente. Né? Isso eu fazia com embalos e a gente fazia também com o Clube do Jazz, né? Que era um outro tipo de evento que nessa parte eu fazia mais a produção. O dono do Clube do Jazz era o Vitor Zaffer, né? Hoje está morando em Floripa, o Vitor. É dono de a mãe dele é dona de uma escola conceituada aqui em Ribeirão. E aí tinha o Clube do Jazz, que era uma proposta muito legal, que a gente entrava nos restaurantes e aí era sempre um trio, só que era aberto. Então todo mundo que era jazzista, que quisesse ir no restaurante, dar uma palhinha, tocar e entrar no meio, aquilo no final tava virando uma big band, entendeu? E o restaurante lotado, os caras ganhavam com venda, enfim, a coisa ficou... Era bem gostoso fazer isso aí. E eu usava esse mecanismo dos impulsionamentos. Né? Então, começou dessa forma. Quando veio a pandemia e que eu estava morando em Santa Catarina, e eu literalmente quebrei ali, tá? Literalmente eu quebrei ali. Eu estava com parceria... Com evento, trabalhando com evento. Com evento. Eu estava com parceria com empresas grandes lá. Né? Então, um abraço pro Beto Bola, meu grande parceiro de Tubarão, que a gente fazia evento junto. O último evento que a gente fez junto foi uma formatura da turma de Direito em, se eu não me engano, foi Palhoça, lá em Santa Catarina. E daí, cara, com o advento da pandemia, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu vou ter que me reinventar. Né? E aí, nesse meio tempo, buscando ali o que eu poderia fazer de melhor, o que eu fiz? Eu fui entregar pizza porque precisava ganhar grana. Né? Então, eu tava com a minha Honda Bis lá, fui entregar pizza.
Nessa de entregar pizza, eu olhei para alguns lados. Esse lado mais humanista, fui pensar, coach. Aí o Sullivan França estava dando um intensivão de coach, eu fui lá e fiz análise comportamental DISC. Falei, ainda não. Tráfego. E aí eu comecei a bater na porta dos restaurantes. Os restaurantes tudo de meia porta. Os caras de máscara. E iFood congestionado e aquele rolê. E aí os caras, você não pode entrar aqui e tal. E eu oferecia, né, a um preço simbólico, inclusive, para quem estava começando mesmo. Eu cobrava R$300 a mão de obra. Eu batia na porta, conversava com eles lá. E aí eu oferecia o tráfego, os caras me pagavam 300, botavam mais 300. E eu fazia tráfego tipo, só para almoço, para entrega de marmita, essas coisas assim. E ali eu comecei a entender o universo mesmo do tráfego. Né? A partir daí surgiu a oportunidade de ir para Atibaia. Né? E aí eu fui para Atibaia trabalhar na agência e entender o que era de fato uma rotina de agência, de tráfego, de time, de demandas. Projeto. Né? Projeto, time de copy, time de sabe, tinha tudo. Criativo. Tinha tudo. O criativo, né? Os caras têm um estúdio lá dentro da agência. Tá? Estúdio mesmo, assim, com softbox, com octabox, tudo câmera 4K, então vai gravar comercial. A Sumirê Perfumarias aqui é cliente deles, né? Que tem aqui no Iguatemi. Tá? A Sumirê. Então, assim, a Sumirê lançou esses tempos atrás, uns 1 ano e meio, 2 anos atrás, lançou o Merak, que é uma linha de shampoos. Né? A identidade visual inteira e todos os comerciais foram desenvolvidos lá na agência. Né? Então, assim, eu olhei para aquilo e falei, caraca, né? Tem um mundo gigante no meio disso aqui. E aí eu conheci esse mundo, eu conheci esse universo. E aí eu fui me encantando cada vez mais. Né? Quando a gente fala de marketing digital, muitas pessoas estão ligadas ao marketing digital, né, o marketing digital do arrasta para cima, no que o pessoal está acostumado a ver na rede social. Entendeu? Mas não, cara, eu entendo que o marketing digital é uma potencialização do marketing tradicional, da publicidade e propaganda tradicional. Só estamos deixando de imprimir papel, entendeu? E jogar na tela do celular das pessoas de uma forma 1000 vezes potencializada, otimizando resultados e tudo mais. Né? A gente consegue ver métricas de forma melhor, a gente consegue... mais rápido. Mais rápido para mudar de estratégia, entendeu? Você imagine eu sou da época ainda do panfleto, a gente é mais ou menos da mesma idade, eu acho, né? Mas eu tô com 40. Mas eu me formei em publicidade e era em 2005. Então, pra você ter ideia, na minha faculdade tinha laboratório para revelar foto. Sala vermelha. Já tinha máquina digital, óbvio. Já fazíamos muita coisa com máquina digital. Mas estava lá ainda. Eu tive aula de fotografia no laboratório de fotografia. Então, assim, naquela época era... Eu digo assim, naquela época era mais restrito. Sim. Para fazer publicidade, você tinha que ser médio ou grande. O pequeno dificilmente fazia publicidade. E a internet, as redes sociais trouxeram essa facilidade. Então, o cara pequeno, que você falou, com R$300, cara. R$300 o cara faz um anúncio. E ele faz um anúncio bem feito, ele faz um anúncio efetivo, ele faz um anúncio para um público direcionado. Sim. Agora, pensa se você estivesse no mundo offline, com R$300 para você ter esse direcionamento, muito difícil. Geralmente você vai fazer uma campanha de massa. R$300 você não imprime 5.000 panfletos. Exato. E aí, como é que você vai direcionar isso? Bom, pegando esse gancho aí do pequeno, Gusmão, se você tivesse uma única dica para dar para um pequeno empreendedor que está começando e está nos assistindo agora e falou, cara, eu preciso movimentar, preciso fazer tráfego, eu preciso impulsionar aqui a minha empresa nas redes sociais, no Google, o que seja. O que você diria para esse cara? E aí eu vou colocar você numa sinuca de bico. Tá bom? Porque eu sei que você tem essa bagagem dessas duas plataformas. E eu vou realmente eu quero te colocar numa situação difícil de responder. Se você tivesse os R$300
para colocar? Você colocaria em Google ou você colocaria no Meta? Vamos lá. Beleza, respondendo a tua pergunta, uma única coisa para falar para essa pessoa, ela tem que se fazer uma pergunta. Tá? Se fazer uma pergunta. O meu produto ou meu serviço, ele é fruto de um desejo ou de uma necessidade? Isso é o que vai ditar a regra da plataforma. Fale mais Tá? sobre isso. Se é um fruto de necessidade, eu aconselharia começar pelo Google. É óbvio. A ideia é que trabalhe os dois, tá? Mas eu aconselharia começar pelo Google. Por quê? Qualquer produto ou serviço de necessidade, a pessoa não vai esperar chegar uma propaganda no Instagram. Ela está buscando, Pra ela ela busca clicar. ativa. Ela vai buscar. É ativamente. Tá? Então ela gera necessidade. Eu tô com dor de dente, dentista. É Google, cara. Dentista de emergência em Ribeirão Preto. Dentista perto de mim. Dentista Agora, 24 horas. faceta de dente. Exatamente. Entendeu? Eu sou especializado em faceta. Eu sou especializado em implantodontia. Harmonização facial. Harmonização facial. Quem tiver, por favor, estou precisando. Sou especializado em harmonização facial. Você gera desejo. Quando você gera desejo, você tem que trabalhar uma outra plataforma que trabalha o desejo dessas pessoas. Tá? Obviamente, volto a dizer, vai chegar um dado momento que você vai trabalhar com os dois, mas a potencialização vai se dar em uma plataforma por causa desta pergunta. Tá? Eu trabalho com o desejo de alguém, eu trabalho com a dor de alguém. Se eu trabalho com a dor, é Google. Aí eu boto esses R$300 em Google. Né? Um dentista, por exemplo, que é especialista em endo, sei lá, que é dor de dente, o cara, a dor de dente é intensa e ele atende 24 horas. Veterinário 24 horas. Veterinário 24 horas. Ele precisa ser achado, ele precisa ser encontrado. Exatamente. Né? Porque isso é aquela questão assim, se ele não comprar de mim, ele vai comprar do meu concorrente. Ou seja, Sim. Ele vai comprar. Sim. Né? Eu só preciso estar na frente do meu concorrente para ele optar por comprar de mim. Vamos pegar na década de 90 aí, não precisa ir muito longe. Isso tem até hoje, você vai lá no centro de Ribeirão. Né? Os caras andam, você passa no centro, você cruza com 4, 5 pessoas ali entregando aquele panfletinho do ouro lá, não sei do que. Compra o ouro. Compra o ouro e tal. Por quê? Porque o cara tá dentro de uma galeria. Ou ele tá dentro daquele edifício de Ederiksen ali, que é perto do Pinguim. Né? Ou seja, quem vai achar essa pessoa? Né? Só vai conseguir algum tipo de acesso quem recebeu o panfletinho na mão. Cara, se os caras fazem isso da maneira artesanal até hoje, imagina no Google. Você entendeu? Então assim, cara, eu tô num predinho ali no Ederiksen, por exemplo. Por que eu não vou fazer um anúncio no Google ou um anúncio no Facebook, né, com o meu endereço, com o meu telefone, com o meu WhatsApp, e as pessoas procurando? Pô, lá tem muito alfaiate, por exemplo. Alfaiate em Ribeirão Preto, alfaiate perto de mim, o cara pode buscar no Google. Né? E aí ele vai encontrar, se tiver um anunciando no Google dos 10 alfaiates que tem naquele prédio, aquele um vai vender mais do que os outros 9. Sem dúvida. Entendeu? E é fato, é fato. Mas não, eu acho muito louco, né? Você tá andando lá, tá o cara com o panfletinho. Pá. Pá, isso é cultural. Esses dias eu recebi um panfleto, depois eu vou até te mostrar, eu guardei aqui que eu vou usar em sala de aula. Como o pior panfleto do mundo. Sem brincadeira, eu acho que o cara conseguiu se superar, porque assim, a entrega foi mal feita do panfleto, o formato é mal feito e pior de tudo é a mensagem, cara. Você lê o panfleto, você não sabe de onde é, o que o cara tá vendendo. Eu vou te mostrar, você vai ver. Bom, Gusmão, a gente tá chegando na parte final aqui, cara. Mas eu queria aproveitar também para divulgar um negócio que você... O Gusmão, para quem não sabe, ele teve aqui na escola, ele é parceiro aqui na escola, mas ele teve aqui na escola recentemente fazendo um workshop sobre Google Meu Negócio e foi incrível, um conteúdo muito bacana. E a gente vai lançar aqui um curso do Gusmão também sobre Google Ads. Em breve aí vocês vão ter novidades, acompanhem nas redes sociais.
Você vai ter tudo isso mais Google Ads. Ó. Você vai ter um professor com todo esse gabarito, com todo esse currículo, com toda essa bagagem para passar. E você ainda vai aprender o Google Ads. Tá vendo? Ele não é só mais um rostinho bonito. O cara tem conteúdo. E aí, durante o workshop, eu vi que você tem um grupo de WhatsApp que eu achei muito legal, que é Marketing para Não Marqueteiros, né? Isso. Que é um grupo de WhatsApp para as pessoas entrarem lá e recebem dicas, né, sobre os negócios deles e tal. Fala um pouquinho sobre isso para a gente já aproveita e a gente coloca também aqui na tela o número de WhatsApp para quem quer entrar também. Perfeito. O marketing para não marqueteiros, a ideia é justamente essa. Assim, o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, ele não é obrigado a saber de tráfego. Né? O cara não... eu não preciso, você não precisa ter, por exemplo, conhecimento de um gestor que só trabalha com isso. Existem diversas formas de fazer gestão de tráfego. E para o pequeno empreendedor, é algo muito simples, muito fácil de se resolver. Tá? Então, assim, o marketing para não marqueteiros surgiu dessa ideia. Você não precisa ser um marqueteiro. Você precisa aprender o conceito e as ferramentas básicas. Então, ali que eu trabalho esses conteúdos, né, de ensinar o conceito, de você entender o conceito, quebrar algumas crenças. Né? Eu recebo algumas coisas, por exemplo, Nelson, assim... é verdade que eu tenho que ter 2 Instagram, um pessoal e um profissional? Né? Coisas bem básicas mesmo, assim. Então, assim... trabalhar com esse nível de consciência mais próprio do empreendedor. Né? Não estou dizendo que você pense errado, estou dizendo que você não precisa de muito para poder ter os resultados. Né? E é isso que eu venho oferecer, sanar essas dúvidas, né? Gerar um conteúdo que venha trazer um nível de consciência melhor para vocês, né? Para eles. Essa foi a ideia do marketing para não marqueteiros. Então, aí, quem quiser entrar no grupo, né, o Nelson vai pôr o telefone. Se quiser, Nelson, eu posso até botar o QR Code também para o pessoal que está vendo o vídeo ver no QR Code. O QR Code em algum lugar na tela aqui. Ó. Vai aparecer agora. Produção, boa, hein? Muito bom. Daí, cara, já o pessoal pode entrar lá, né? Tem o meu Instagram também, @oguilhermeguzmão. Eu tô sempre colocando stories lá. A maioria deles é um bom dia da minha filha dentro do carro, né? Mas é para quebrar esse gelo, né? Você pode ver, eu sou uma pessoa muito centrada, muito séria, né? Eu quase não dou risada. E é isso, cara. A parte do marketing para não marqueteiros é justamente isso aí. Legal. Pô, Guilherme, queria agradecer demais, cara, a sua presença. Já fica aqui um convite para uma próxima, que a gente tem muita coisa para falar. Eu te confesso que a pauta aqui faltou muita coisa para te perguntar, muita coisa, mas vai ficar para um outro programa, porque a gente já está no tempo estourado. Obrigado demais pelo seu tempo, cara. Obrigado pela parceria aí. O Guilherme logo vai estar com um lançamento aí de curso aqui na escola, então se vocês tiverem interesse, já comenta aqui. Já deixa o seu nome aqui, entra no grupo do Marketing para Não Marqueteiros. As redes sociais deles vai ficar aqui também, esteve durante todo o programa, a gente vai colocar aí as suas redes sociais para as pessoas te seguirem. E muito obrigado, cara. Tamo junto. É isso aí. Pode botar comigo. Até mais, pessoal. Fechou.